Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de chegar em casa do serviço, naquele sábado, quando vi um caminhão parado na frente da casa do lado. Essa casa estava desocupada, já fazia um tempo, mas pelo jeito tinha sido alugada, porque estavam descarregando a mudança. Entrei e, para minha surpresa, meu marido não estava ali, apesar do carro estar estacionado ali na garagem. Foi só depois que eu saí na janela que eu descobri que ele estava ajudando lá na mudança. Não falei nada, nem o chamei. Simplesmente fui para a cozinha começar o almoço. Dali uns 40 minutos ele entrou. E já veio contando a novidade. Tinham alugado a casa do lado, ele estava ajudando a tirar a mudança. Respondi que já o tinha visto lá. E ficou tudo por isso mesmo. O detalhe que ele não me contou, no entanto, eu fui saber depois. Quem iria morar ali naquela casa eram 3 mulheres, 3 moças assim novas, todas na faixa dos 20, 22, 24, 25 anos. Eu descobri isso, repito, um pouco mais tarde. Fui levar o lixo lá fora e vi aquela garota do outro lado do muro. Me aproximei para conversar com ela e dar as boas-vindas. Seu nome era Sheila e pensa numa menina bonita. Como estava usando uma roupinha assim bem curtinha, percebi que ela tinha várias tatuagens no corpo. Perna, braço, tudo. Ela me contou que iria morar ali com mais 2 amigas de trabalho. E quando perguntei o que elas faziam, ela respondeu: então, a gente trabalha com eventos, somos modelos. E quando tem feira, o pessoal também chama a gente para recepcionar as pessoas, entende? Olha que moça bonita. Bonita e simpática. E pelo jeito, as 2 outras deviam ser mais ou menos do mesmo jeito que ela. Para serem modelos, a gente sabe, né, que tem que ser bonita. Entrei, meu marido estava na frente da TV e comentei com ele que tinha conversado com uma das moças que iam morar ali. E ainda acrescentei: você conheceu elas, né? Por que não me falou, já que ajudou na mudança? Ele resmungou qualquer coisa, quase nem me deu atenção, estava assistindo o jogo e ficou tudo por isso mesmo. Os dias foram passando e a vida foi seguindo. Volta e meia, eu via as moças ali na casa, no quintal, as cumprimentava, elas me cumprimentavam também, sabe? Pareciam ser bem bacanas, tanto uma quanto as outras 2. Até que tempos depois, conversando com nossa vizinha da frente, ela acabou tocando no assunto. E as vizinhas? O que você achou? Então, são umas moças bem bonitas, né? Parece que são modelos, trabalham com eventos. Ela fez uma cara nessa hora. Olhou para mim assim, sei lá, não consegui nem adivinhar a emoção que ela estava sentindo. Fez uma cara tão estranha. Modelos? Quem foi que te falou isso? Ué, eu conversei com uma delas. Ela que me falou. Que modelo, Vanessa. Você é muito ingênua mesmo, né? São garotas de programa. Garotas de... Não. Elas falaram que trabalham em feira, que eventos. Tá certo. Segundo a minha vizinha, uma outra vizinha tinha lhe contado a história de que elas eram garotas de programa. Olha, juro que fiquei na dúvida. Fiquei sem saber o que pensar. Imagine, será? Confesso que não acreditei muito. Até porque a gente sabe que as pessoas gostam de inventar uma fofoca, né? Sobre vida alheia, histórias. Só porque as meninas eram bonitas, com toda certeza, alguém com inveja
devia ter inventado aquilo. Achei melhor nem embarcar naquela informação, porque até que podia ter nada a ver, né? E também nem comentei nada com o meu marido. Aliás, mesmo sem saber se era verdade ou se não era, foi justamente nele que eu pensei quando a Luciana me contou aquilo, aquela versão de que elas não eram modelos coisa nenhuma. O Altair era meu segundo marido. Fazia 2 anos e meio que a gente estava junto. Meu primeiro casamento tinha terminado justamente por esse motivo. Meu ex-marido gostava de frequentar boate. O Cláudio era uma pessoa assim que vivia só na farra. Final de semana, por exemplo, me deixava sozinho em casa para ficar lá, enfurnado em bar, lanchonete. E no fim, acabei descobrindo que, além disso, ele também gostava de dar uma esticadinha no inferninho que havia no final do bairro onde a gente morava, perto da BR. Olha, eu quis morrer quando descobri. Imagina. Ele tinha um costume de me trair com garotas de programa, mulheres da vida, como a gente chamava. Aquilo acabou comigo, né? Só de pensar que ele chegava em casa e vinha pro meu lado com aquele cheiro de bebida e de cigarro para me beijar. E tudo isso depois de ter se esbaldado lá nos braços de alguma quenga. E eu aceitava numa boa. Minha vontade era de morrer. Acho que não preciso nem falar que foi o fim do nosso casamento. Foi um período muito difícil que eu enfrentei depois disso. Jurei a mim mesma que nunca mais ia ficar com homem nenhum de novo. Puxa vida, eu fazia de tudo por ele. Era a mulher mais fiel desse mundo. E tudo para quê? Para receber aquilo como pagamento. Olha, só me envolvi com outro homem 3 anos e meio depois. Namoramos por quase 1 ano e no fim acabou dando certo. Porque eu descobri, sabe, que ele também era um homem assim, tranquilo. De qualquer maneira, estávamos juntos há pouco tempo. Nos apaixonamos. Enfim, sempre nos demos bem. Eu e o Altair. Olha, era muito raro a gente brigar, se desentender. Eu estava com 37 anos e ele era 2 anos mais novo do que eu. A verdade é que quando a Luciana me contou aquela coisa lá de vizinha, garota de programa, foi inevitável lembrar do meu primeiro marido, Cláudio, meu primeiro casamento. Ele frequentava boate. Só depois, muito tempo depois, é que eu fiquei sabendo. Não foi assim uma coisa da noite pro dia. Fico pensando, quantos casamentos já chegaram ao fim por conta daquele meretrício? O meu, pelo menos, entrou para a estatística. Claro que mesmo não acreditando assim 100% naquilo que a minha vizinha tinha contado, fiquei preocupada. E um sábado, para piorar, cheguei em casa e me deparei com aquela cena. O Altair conversando com uma delas, ali no muro. Aliás, aquela mesma com quem eu tinha conversado, a tal de Sheila. Pelo jeito, o papo estava animado, porque eles estavam rindo. Quando me viu entrando pelo portão, ele mudou, parou até de rir. Levou um susto. Me aproximei, olhei para os dois, assim, com cara de poucos amigos. Ela me cumprimentou com aquela cara de tacho. Até porque viu que eu não gostei, tanto que tratou de entrar. Nós entramos também. E eu já fui para cima dele. Que tanto que você conversa com essa mulher aí, Altair? Quem, eu? Nada demais. Ele também percebeu que eu não gostei. Claro que fiquei com ciúme. Lógico que fiquei preocupado. Principalmente porque aquilo que a Luciana tinha contado podia ser verdade.
Aliás, eu ainda não tinha conversado com ele sobre isso, mas aproveitei a situação e entrei no assunto. Ele olhou para mim com aquela cara assim e perguntou: mas será que isso é verdade? E como que essa mulher pode saber? Não sei. Só sei que ela falou: e não quero mais ver você de conversa com essas fulanas, viu? Ele viu que eu estava falando sério. Ficou bem quieto na dele. Não fez nenhum comentário. Volta e meia depois disso, eu vi alguma delas. A gente se cumprimentava, mas tudo assim, né? Cada uma na sua. Podia não ter nada a ver. Podia ser mentira. Elas podiam ser modelos mesmo, sabe? Mas é como diz, o seguro morreu de velho. Já bastava o que eu tinha passado no meu primeiro casamento. Até que um domingo, logo depois do almoço, estávamos ali em casa, de repente, escutamos aquela voz lá fora: Altair! Meu sangue gelou na veia, porque adivinha, era a voz de mulher, e com toda certeza, era uma daquelas três, até porque a voz vinha dali. Já olhei para a cara dele na mesma hora. E ele, além de ter ficado branco, fez aquela cara de quem não tinha nada de errado. Em vez de ele sair lá fora, quem saiu fui eu, para ver o que ela queria com ele. E no que me viu ali na porta, toda sem jeito, ela perguntou se o Altair estava em casa. Falei que sim. E é claro que perguntei por quê, né? No que ela falou: sabe o que é? Que eu estava precisando de um favorzinho dele. Nosso chuveiro não está esquentando. Acho até que queimou. Eu queria ver se ele pode consertar. A gente precisa tomar banho para trabalhar. Olha, eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, meio indecisa, sem saber o que falar. Nisso, ele saiu ali na porta e quando viu, ela repetiu o pedido diretamente para ele. Antes de responder, ele olhou para mim com aquela cara de assustado. Depois perguntou se podia ir lá dar uma olhada. Olha, eu nem me dei ao trabalho de responder. Simplesmente girei nos calcanhares e entrei. Pensei que ele fosse entender o recado e dizer para a vizinha que não sabia consertar chuveiro, ou dizer que não podia. Só que, para o meu espanto, dali a pouco ele entrou, pegou uma caixinha de ferramenta e foi até lá. Olha, eu fiquei num estado. Cheguei a tremer de tão fula da vida. Ele deve ter demorado uns 15 minutos, até que voltou, com aquela cara lambida. Antes que eu dissesse alguma coisa, falou: o que você queria que eu fizesse, Vanusa? Que me negasse a ajudar? Puxa vida! É claro que ele viu que eu não gostei. Tanto que fiquei de cara virada para ele, um monte. Até na hora de dormir, o clima continuava esquisito. A grande verdade é que desde que aquelas meninas se mudaram ali para aquela casa, principalmente depois que eu ouvi aquela história de mulher da vida, ficou um clima muito ruim ali em casa. E tudo ficou ainda pior quando um dia reparei que elas andavam tomando banho de sol só de biquíni na parte dos fundos do quintal. Para piorar, um dia, peguei até o Altair com o olho comprido na direção da casa delas. Olha, vou repetir. A atmosfera ali na nossa casa começou a ficar ruim. Tudo por conta daquelas três. Sabe, dava para ouvir as conversas que elas tinham, as risadas. E eu percebi que o Altair, de tempos em tempos, ia até a janela e ficava ali pescoceando, para ver se eu via alguma coisa, se via alguma delas. E quando vi
que elas andavam tomando banho de sol e só de biquíni, a gente teve uma discussão séria. Até porque eu falei. Quando vi, ele pensou que estava disfarçando, mas eu vi. Tá aí na janela babando desse jeito por quem é, Altair? Quem, eu? Não! A tua avó! Por que você não vai lá passar protetor solar nas costas das meninas? Hein? Como sempre, ele ficou branco. Só resmungou. Nada a ver, Lanús. Eu só estava aqui tomando um ar. Tomando um ar. Eu vi que tipo de ar que ele estava tomando. Cínico. O fato é que por conta dessas 3 mulheres, nosso casamento virou uma verdadeira gangorra emocional. Ao mesmo tempo que a gente estava bem, já começávamos a discutir. Eu tinha ciúme. Morria de medo de que acontecesse com ele o que já tinha acontecido com o meu primeiro marido. Tudo bem, eu sei, são pessoas diferentes, a situação era diferente. Meu ex-marido frequentava a zona. Já o Altair não. Mas só o fato de ter os 3 garotos de programa morando bem do lado da nossa casa me fazia explodir de raiva, de ciúme e de insegurança também. Olha, eu tinha tanto medo que ele andasse conversando com alguma delas sem eu saber, ou quem sabe fazendo até coisa pior. Não é que eu não confiasse no meu marido, mas homem é homem, né? Não pode ver um rostinho bonito, uma perna de fora que... De todo modo, o tempo foi passando, até que quando completou 1 ano, elas acabaram se mudando ali daquela casa. Eu só soube quando já tinha acontecido. Cheguei do trabalho à tardinha, lembro que era uma quarta-feira, e quando entrei pelo portão, vi que não tinha cortina na janela. E dava para ver que a casa estava vazia. Olha, senti aquele alívio. Mais tarde, quando o Altair chegou do serviço, conversei com ele. E falei, tá sabendo da novidade? Parece que as tuas amiguinhas se mudaram daí. Quer saber? Já foram tarde. Ele só me olhou assim com aquela cara, mas não falou nada. Depois até me arrependi, porque sei lá, né? Não queria ficar brigando com ele. E justamente por uma razão que nem existia mais agora. Tanto que a gente já tinha brigado. Até admito que às vezes pegava pesado demais por conta do meu ciúme. Olha, as coisas deram uma melhorada entre nós depois que essas mulheres se mudaram. Isso não dá para negar. Até que dali alguns meses, lembro que era um sábado, eu não tinha ido trabalhar. Não estava me sentindo bem. Inclusive fiquei até mais tarde na cama. Aliás, o Altair cuidou muito bem de mim. Inclusive me levou café na cama. Nada demais, né? Uma xícara de café com um pãozinho de queijo. E ainda ficou um tempo ali comigo na cama, até que levantou e começou a se trocar. Perguntei aonde que ele ia. Ele falou que ia levar o carro no mecânico. Tava dando um barulho meio esquisito na parte do motor e ele queria saber o que era. Não falei nada. Fiquei olhando enquanto ele se trocava e até estranhei de ele se arrumar tanto só para ir até o mecânico. Depois ele foi até o banheiro, escovou os dentes e nisso o seu celular começou a vibrar. Ele tinha deixado o aparelho ali sobre o criado mudo, de modo que deu para ver direitinho quem estava ligando para ele. Pro meu espanto e pro meu terror, o nome escrito ali naquela tela era de mulher. E o pior, o nome eu conhecia, Sheila. Mais do que depressa. Eu atendi.
Só que em vez de falar alô, de perguntar quem era, fiquei quietinha. E só escutei aquela voz. Já tô aqui pronta faz tempo, Altair. Tô aqui te esperando. Eu acho que o meu sangue até parou de correr naquele minuto. Porque eu me senti toda gelada, tremendo dos pés à cabeça. Perguntei: quem é você? Tá querendo o quê com meu marido? Falei tão alto que até ele deve ter ouvido a minha voz lá do banheiro. Tanto que voltou correndo pro quarto, ainda com a boca cheia de espuma, da face de dente, a escova na mão. E quando me viu com aquele telefone na orelha, não sei quem ficou mais branco, se a face de dente na boca ou se o resto do rosto dele. A mulher, fosse quem fosse, quando se deu conta de que não era ele, desligou na minha cara na mesma hora. E tudo ficou ainda pior, porque ele se recusou a ligar de volta para ela e deixar no viva voz, que foi o que eu pedi. Quer dizer, então, que ele não estava ainda um mecânico ver o barulho do carro, mas se encontrar com outra. O pior foi o nome da biscate: Sheila. Será que era aquela? Bom, naquelas alturas, pouco importava. Foi a nossa pior briga de todos os tempos. Na verdade, foram dias e dias de discussão. Até que na semana seguinte, depois de outra briga, ele resolveu sair de casa. Depois eu soube que a minha desconfiança era a mais pura verdade. Era aquela Sheila mesmo, uma daquelas mulheres que moraram durante um ano ali do lado da minha casa. Nossa ex-vizinha. Os dois andavam de caso, mas isso ainda demorou algum tempo até que eu descobrisse. Fiquei sabendo através de uma prima dela, porque da boca dele jamais tive uma confirmação sequer. Ele negou até onde pôde, só que no fim descobri que andava me fazendo de boba já fazia muito tempo. Olha, eu nunca soube se aquelas três eram mesmo garotas de programa. Só sei que foi para uma delas que perdi o meu marido. Sabe o que eu me pergunto até hoje? Adianta ser uma mulher honesta, decente, respeitar o marido acima de tudo, coisa que eu sempre fiz, não só com esse, mas com o meu primeiro marido também. Adianta? Todos os homens com quem me envolvi me enganaram de algum modo. O Altair, por exemplo, preferiu jogar a própria esposa para escanteio por causa de uma qualquer. Tudo bem. Mais novinha, mais bonita, reconheço. Mas será que o ama e o respeita como eu? Duvido. Será que adianta, meu Deus, ser uma pessoa correta nesse mundo? Sabe, sendo que é das ordinárias que eles parecem gostar? Sinceramente, não sei mais o que pensar. E também não sei mais o que esperar dessa vida, de tão desanimada que fiquei. Quem sabe o melhor mesmo seja ficar sozinha, cuidar de mim mesma, em vez de dedicar sentimento, esforço, respeito, fidelidade, e no fim ganhar tudo aquilo que ganhei em troca. Mentira, falsidade, traição. Sabe, para que gostar e demonstrar todos os sentimentos bons que a gente tem? Para quê? Para ganhar isso como recompensa?
Será que não é melhor mesmo, meu Deus, eu de uma vez por todas cuidar de mim em vez de cuidar de homem? Porque parece que eles não gostam de pessoa sincera. Gostam só das ordinárias, das que não valem nada. Se tiver um rostinho bonito e um par de pernas, é só isso que basta para eles, viu? Sinceridade, amor, lealdade, eles jogam no lixo. Não dão a mínima importância. Não respeitam. Eu tô falando de cadeira. Falo de 2 casamentos acabados. De 2 vezes que eu amei, respeitei e recebi em troca só falsidade, só mentira, só traição.